certo? Então, todos os números que começam com 1, eu vou ter o quê? Uma permutação de 4. Começando com 1, vou encontrar 24. Depois, pela ordem crescente, os que começam com 3. Então, eu vou permutar novamente os outros 4, 24. E agora os que começam com 4. Novamente, permutação de 4, que vai dar 24. Então, começando com 1, com 3 e com 4, todos os números em ordem crescente, formados por estes algarismos, eu vou encontrar 72. Depois, eu venho para o número que ele está me dando, 61.473. Se eu começar com 6, com 1 e com 3, eu vou ter só o quê? A permutação de 2. Permutação de 2 é igual a 2. Continuemos. Se eu colocar agora 61 e o próximo número, seu 4, na ordem crescente, eu vou ter o quê? Que permutar 2. Aí eu teria o quê? Deixa eu mudar a cor aqui para tu entender. Teria o 3 e o 7, tá certo? E teria mais ainda um outro número, que seria o quê? 61, 4, né? Agora o 7 e o 3. Veja que este número aqui é justamente esse número aqui. Então aqui eu tenho o quê? Uma permutação de 1, né? Permutar 1, e aqui permutar 1. Vai dar 1 e 1. Somando isso aqui eu vou ter 4. Aí veja só agora o que aconteceu. 72 mais 4, 76. Então ele vai estar na... É um número bem estranho, um nome bem estranho, 76ª colocação. O que nos dá a solução da questão, resposta na nossa folha, no nosso PDF, letra A. Beleza? Então vamos a mais uma questão agora de número 5. Questão de número 5, tenho que apagar novamente aqui a tela para a gente fazer a questão de número 5. Vamos lá, colocar um pouco de álcool aqui para a gente fazer a questão de número 5. Certo? Depois vocês, quem vai fazer Enem domingo, dá uma olhada lá nos stories, que tem algumas dicas para você dar uma relaxada daqui para o dia da prova, para a hora da prova, beleza? Então vamos lá, apagando aqui. A tinta preta ela é ruim de sair, mas a gente tira ela do lugar. Vamos para a questão agora de número 5. Certo? Então, como eu falei, a aula de ontem ela está salva no YouTube, está em 3 partes no YouTube e também está salva no Instagram. Então aproveita, nós fizemos uma revisão ontem da parte de mecânica de física e a parte de ótica geométrica, que geralmente são assuntos que são recorrentes na prova de vocês do Enem. Tá bom, dá para a gente trabalhar aqui, resolver a questão 5. O quadro limpo, mais limpo, depois a gente vê. Então vamos lá, questão de número 5, sem perder tempo, né, porque o tempo é curto. Questão de número 5, ele diz: quantos anagramas da palavra sucesso começam com S e terminam em O? Nós temos 2, 4, 6, 7 letras. Ele quer quantos anagramas começam com S e terminam com O. Também é uma questão fácil, tá certo? Se nós temos aqui 7 letras, 2 estão fixas, o S
e o O. Nós só vamos o quê? Permutar as outras 5. Então eu tenho aqui o quê? Uma permutação de 5 letras. Só que, 2 pontos, existe a repetição de 2 S. Então tem uma permutação com repetição. Então esse 2 ele vem para cá. Quando a permutação tem repetição, nós vamos ter fatorial de n sobre fatorial que a gente chama de alfa, fatorial de 2. Só isso nessa questão. Então eu vou ter 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2. Deixar só até o 2 fatorial, porque a gente já elimina aqui com o outro 2 fatorial. Sobrou 5 vezes 4, 20, 20 vezes 3, 60. Então, com a palavra sucesso, começando com S, terminando com O, nós podemos formar 60 anagramas. Resposta na nossa folha, letra D. Certo? Resposta lá na folha, letra D. Sem perder tempo, vamos para a questão de número 6. Lembrando, galera, que se vocês quiserem o PDF, é só entrar em contato comigo que eu envio para vocês através de WhatsApp. Eu não quis colocar na bio do Instagram porque eu não queria apagar o que tem lá. Beleza? Então, só isso. Então, depois vai nos stories lá que tem algumas dicas para você que vai fazer o Enem domingo. Certo? Lembra que domingo você tem que chegar ao meio-dia, né? Entre meio-dia e 1h. Não vai chegar de 1h em ponto para não perder sua prova. Lembrando também que a prova de matemática é 1/4 da nota do Enem. 25% da prova do Enem é matemática. Então se liga nas questões de matemática. Se tiver alguma questão difícil, pula ela, vai fazer uma mais fácil. Certo? No Enem se conta isso. É melhor você acertar uma questão fácil do que acertar uma questão difícil. Para eles, né, o cálculo do TRI leva em consideração isso aí, que houve um chute. Certo? Então não perde tempo. Foca. A questão está dando trabalho, depois volta para ela e vai em frente. Vamos para a questão 6. O número de agrupamentos de 6 letras que podemos formar com a palavra pedras. Olha, palavra pedras. Veja que nós temos 6 letras e nessas 6 letras nós não temos repetição como teve a palavra sucesso. Tá certo? Então o que é que nós vamos ter aqui? Ele quer quantos agrupamentos podem ser formados com a palavra pedras, começando e terminando com uma letra que represente uma consoante. O que é que nós temos de consoante? O P, o D, o R e o S. Certo? O P, o D, o R e o S. Vamos fazer o seguinte. São 6 letras. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Não vou fazer o mesmo esquema que eu fiz aqui, porque vai dar uma quantidade maior. Olha, começando com P, terminando com D. Começando com P, terminando com R. Começando com P, terminando com S. Então aqui, só aqui, ó, começando com P, eu tenho 3. Tá certo? Agora vamos lá. Vamos para a segunda. Vá na ordem para não atrapalhar. Começando com D, terminando com P, eu tenho uma. Começando com D, terminando com R, eu tenho outra. Começando com D, terminando com S, veja novamente aqui que eu tenho mais 3 agrupamentos. Depois, deixa eu mudar a cor aqui para a gente não misturar as bolas. Já trabalhei com o P e com o D, vou trabalhar com o R. Começando com R, terminando com P, uma. Começando com R, terminando com D, 2. Começando com R, terminando com S, 3.
Veja que aqui eu tenho mais 3. Ok? Sobrou agora só o S, né? Só o S. Então nós temos o quê? Começando com S, terminando com P, uma. Começando com S, terminando com D, 2. E começando com S e terminando em R, 3. Veja que no total aqui eu formei o quê? 12 agrupamentos. Ok? Só que, voltando aqui para o meio de campo, eu tenho 1, 2, 3, 4. Se eu fixo 2, eu vou ter uma permutação de 4. Permutação de 4 é igual a fatorial de 4. Fatorial de 4 é 4 vezes 3, vezes 2, vezes 1, que dá 24. Olha, eu vou ter o quê? 12, certo? Agrupamentos de 24 permutações. Então, eu vou ficar com 12 vezes 24. Fazendo esse produto 12 vezes 24, eu vou ficar com 4 vezes 2, 8. 4 vezes 1, 4. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 1, 2. 8. 4 mais 4, 8. 2. Total, no final, 288 agrupamentos. Então, 288 agrupamentos. Resposta na nossa folha, letra E. Então, questão de número 6, resposta letra E. Deixa eu tomar uma água que a garganta secou. Tu fala demais e a garganta vai secando, então galera, como eu falei, ó, não esquece de compartilhar, não esquece de curtir, não esquece de salvar, certo? Então, faz isso, porque é bom para a gente, para o nosso trabalho, né? Desenvolve o nosso trabalho, dá mais credibilidade no trabalho e a gente pode fazer mais aulas para vocês a partir disso aí, ok? Então, próximo domingo, lembra que é a prova, né? E vamos desenrolar esta prova com qualidade, com vontade. Vamos apagar esta tela agora e vamos continuar a questão agora de número 7. Questão de número 7. Vamos ver aqui, deixa eu botar o álcool para não perder muito tempo apagando e sujando. É isso. E aí, vamos lá, galera. No próximo domingo, prova de matemática e ciências da natureza, física, biologia. Sim, falar nisso, galera, eu vou colocar nos stories uma dica de biologia e outra de química. Daqui a pouco eu coloco para você ver o que mais cai no Enem dentro de biologia e de química, certo? Coisa que eu peguei de um outro cursinho e para passar essas informações para vocês. Então vamos lá, questão de número 7. Na questão 7, nós vamos ter qual a soma de todos os números maiores que 1000, formados com os dígitos 1, 3, 5 e 7. Essa questão aqui ela é mais chata um pouquinho, porque ela vai ocupar muito espaço. Começando com 1. São números formados por 1, 3, 5 e 7. Certo? Então, começando com 1. Nós vamos ter a permutação de 4. Só que ele pediu a soma, ele não pediu a quantidade de números que serão formados. Então, vamos lá, vamos para acompanha esse raciocínio aqui. Eu vou ter 1,
3, 5 e 7. 1, 3, 7 e 5. Depois, se eu trocar a posição, 1, 5, 3 e 7. 1, 5, 7 e 3. Depois eu vou ter, trocando novamente a posição, 1, 7, 3, 5. 1, 7, 5, 3. Eu sei que eu ia fazer a permutação de 3, e a permutação de 3 é igual a 6. Não é isso que eu faria o quê? Fatorial de 3, que é 3 vezes 2 vezes 1, que é igual a 6. Só que ele não pediu a quantidade de termos. Eu estou colocando aqui porque ele não pediu, ele quer a soma. Veja o trabalho que essa questão vai dar. Depois eu tenho pela ordem começando com 3. Então eu vou ter 3, 1, 5, 7. 3, 1, 7, 5. Trocando a posição, 3, 5, 1, 7. 3, 5, 7, 1. Novamente trocando a posição, 3, 7, 1, 5. 3, 7, 5, 1. Também novamente a soma disso aqui. Depois eu vou ter começando, começou com 1, começando com 3 e agora eu vou começar com 5. Eu vou ter o quê? 5, 1, 3, 7, 5, 1, 7, 3. 5, 3, 1, 7, 5, 3, 7, 1. Trocando novamente a posição, 5, 7, 1, 3, 5, 7, 3, 1. Novamente, a soma disso aqui. Depois eu vou ter, começando com 7, ó, 7, 1, 3, 5, 7, 1, 5, 3. 7, 3, 1, 5, 7, 3, 5, 1. Depois, 7, 5, 1, 3, 7, 5, 3, 1. Novamente, a soma disso aqui. Ok? Então, para não perder tempo efetuando essas somas, eu vou colocar aqui para vocês qual o valor que vai dar, somando tudo isso aqui, dá 106.656. Confere aí depois, termina esse cálculo para mim. Que dá como resposta, letra D. Certo, galera? Então, o raciocínio dessa questão é esse. Se fosse quantos números? Não, teria 1, 2, 3, 4. 4 permutações de 3, que dariam o quê? 24 números. Certo? 24 números diferentes, formados por 4 algarismos. Só que, como ele quer a soma de todos, então tem que seguir esse esquema aqui para resolver desta forma aqui. Então, o que eu teria que fazer é efetuar essa soma, não tenho o que fazer também, mas para não perder tempo, eu deixo para que vocês efetuem, colocando aqui qual a solução que nós vamos ter. Então vamos apagar o outro lado e vamos continuar agora com a questão de número 8. Ok, ok, ok? Então vamos lá. Prova do Enem de domingo. Né? Não esquece. Separa teu material para que não esqueça nada na hora e lembrar de chegar na hora. Lembra que a prova começa às 1h30 da tarde e os portões se fecham às 1h da tarde. Então, perdeu, perdeu. Não tem o que fazer. Lembrando que esta aula daqui a pouco vai estar no YouTube, certo?